Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mentes em Pauta. Hoje a gente tá aqui com a Mariana. Ela foi diagnosticada com burnout e ela vai contar um pouquinho pra nós da experiência dela. Se quiser se introduzir, falar quem tu é. Tá bom, então, primeiramente eu quero agradecer pelo convite. Eu achei bem bacana a iniciativa de vocês de falar sobre esse assunto, principalmente pós uma pandemia, né. Eu acho que ele ainda reflete nas pessoas, ele foi bem descoberto, né, na pandemia, muitas pessoas começaram a comentar sobre, mas a gente ainda tem muito reflexo disso hoje em dia. Então, principalmente na minha área, né, eu sou tecnóloga em design gráfico, então, me apresentando um pouquinho, eu sou formada há 3 anos, eu já atuo na área desde antes da faculdade um pouquinho, e obrigada por me convidarem. Então tá. A nossa primeira pergunta, então, vai ser: o que que é a síndrome de burnout? Pra você, né? O que que ela foi? Uhum. É, pra mim, assim, eu vejo mais como, um distúrbio mesmo, um cansaço extremo, uma coisa que te afeta num nível que tu vai vindo aos poucos, sabe. É difícil tu perceber. E quando tu percebe, muitas vezes tu já tá num nível bem avançado, sabe. Uhum. E como que a síndrome te afetou? É, ela foi assim, ela teve vários efeitos colaterais, não só no profissional, né, ele vem principalmente no pessoal. Então, no momento que eu estava tentando descansar, por exemplo, eu não conseguia descansar, ou eu me sentia esgotada para tudo, é uma carga psicológica bem grande, assim, tu tenta ler um livro, tu desanima, tu tenta ver uma série, um filme, tu não consegue, sabe. Então é como se no momento de descanso tu precisasse estar rendendo, sabe. Ele vem com uma autocobrança junto, parece. Hum, a gente conversou um pouquinho com uma dos psicólogas e a gente comentou sobre como o burnout ele pode abrir caminho para outros transtornos, alguma coisa como ansiedade, depressão. Você chegou a lidar com alguma coisa dessa? É, eu acredito que comigo foi a ansiedade, sabe. Uhum. Então, teve assim, um efeito colateral de ao mesmo tempo que eu estava extremamente cansada, eu ficava extremamente ansiosa para produzir mais, sendo que o meu corpo não aguentava mais, sabe. Então, ele traz muitas coisas junto. Sim. Tá. Então, como que ele surgiu pra ti? Tipo, teus sintomas, como que você conseguiu descobrir, chegar no diagnóstico? Uhum. No caso, eu não cheguei a fazer o tratamento clínico na época, né. Uhum. Então, eu fui tendo os sintomas de ansiedade, ficar extremamente cansada, não estar muito feliz, porque daí tu não sabe se tu tá infeliz com o teu trabalho, se tu tá infeliz contigo, se tu tá Sim. infeliz com a tua rotina, fica uma bagunça, né. E na época eu estava estudando ainda, então eu estava estudando e trabalhando, estava bem difícil. E aí eu acabei não indo atrás, no caso, da ajuda clínica na época, porque eu pensei que era, carga excessiva de normal, assim, de tipo: "Ai, Sim. tem muita coisa acontecendo, né, faculdade, trabalho, é normal, uma hora eu vou me acostumar". Só que não foi bem assim. Então, que nem eu comentei, hoje a gente tem muito reflexo do burnout, né, eu tô lidando agora, tô me tratando clinicamente com os reflexos, então eu tive, questões de autocobrança e ansiedade, que agora eu tô tratando. Sim, eu tenho uma outra pergunta. E A gente conversou também e se fala muito sobre tu sentir uma certa culpa, né, tipo, nos momentos que tu tá no lazer, tu sente aquela vontade de estar sempre não uma vontade, mas aquela coisa de, tipo, essa cobrança mesmo que tu comentou, de ter que estar sempre Uhum. produzindo, né. Sim. É, Ai, pode falar. pode falar. Eu ia comentar que como no meu caso foi a autocobrança, né, que teve de efeito colateral, aí eu estava descansando, tentava descansar, e aí eu pensava: "Não, mas eu tenho que estar produzindo. Não, mas como assim eu tô querendo descansar? Eu não produzi o suficiente durante o dia, eu preciso produzir mais, eu preciso fazer mais, eu preciso alcançar mais coisa, eu preciso fazer mais coisa, não é o suficiente". Então é bem complicadinho. e quais seriam as maneiras que você acha que daria pra evitar a síndrome? Pra evitar, É isso. eu acredito que antes de tu chegar a ter a síndrome, né, é importante tu conhecer
os teus limites, digamos assim. Então, tu profissionalmente falando, vai criando uma certa consciência do quanto tu aguenta render, o quanto tu aguenta fazer, o quanto é um nível saudável para você. E aí vai te conseguir ter uma abertura de conversa com os teus gestores, ou se tu é autodidata, por exemplo, perceber quantas horas tu tem se dedicado de uma maneira saudável para o teu trabalho, ou se tu tá excedendo e deixando de ter a qualidade de vida que tu tinha e que tu deveria ter por causa do trabalho, por uma cobrança que não é saudável, sabe? E aí depois, claro, se tu tá num nível que tu já tá extrapolando, que tá muito alto, é procurar ajuda clínica o quanto antes. Muitas pessoas, elas não sabem, né, que a da síndrome de burnout é porque ela foi uma síndrome muito nova, né, faz pouco tempo que Uhum. existe o estudo dessa síndrome. Então, às vezes, tu acha que, por exemplo, ser mais discutido sobre essa síndrome, o que que ela é, como ela aparece, iria ajudar as pessoas a evitarem? Com certeza. Eu acho que as pessoas têm que entender que elas não precisam. Elas têm que fazer, claro, né, o que é pedido, o que é solicitado, o que é demandado delas, mas que não é legal elas tentarem exceder isso sem necessidade, sabe? Porque muitas vezes, que nem foi comentado, ele vem acompanhado de outros sintomas. Então, às vezes, a pessoa já tem uma certa ansiedade ou uma tendência, depressão, ou uma tendência a se autocobrar, e daí ela ingressa numa jornada de trabalho. Por exemplo, na pandemia, muita gente trabalhou home office, né? Sim, Então, muitas pessoas tinham aquela sensação de parecer que não estavam trabalhando, sabe? De não conseguir se provarem, tipo assim, ai, as pessoas vão achar que eu não tô trabalhando porque eu tô em casa, então eu tenho que produzir super mais, 4 vezes mais que eu produzo porque eu tô em casa. E não é bem assim, sabe? Não é bem por aí. Eu acho que a questão de tu conhecer os teus limites, mostrar o que tu consegue fazer e entregar já é o suficiente, assim, sabe? é, eu acredito que seja importante tu reconhecer o teu próprio corpo e saber, né, porque muitas vezes o que tá no mental começa a dar uma estourada no teu físico, né. Aí eu Com acredito certeza. também, um cansaço físico, tu querer sempre estar deitado, sempre estar ali, já é um sinal que tu tá esgotado, né. Só que a gente vê, Uhum. por exemplo, que muitas pessoas elas não tiram o tempo pra se ouvir, porque, né, elas estão tão nessa necessidade da aprovação do trabalho que elas acabam não tendo um tempo de parar, se ouvir, se escutar e se dar uma atenção, né. É, elas deixam de se escutar. Muitas vezes até elas sabem que se elas pararem de se escutar, se elas pararem para refletir, elas vão perceber que elas estão cansadas e daí elas evitam fazer isso, justamente para não ter essa noção, sabe, essa consciência do que está acontecendo para ficar ali na narrativa, na vivência de ficar produzindo. Sim. A gente também estava pesquisando bastante sobre a síndrome no ensino superior e, tipo, dentro de escolas e tal. E tu acha que os estudos, tipo assim, o jeito que é cobrado dentro de uma universidade, de uma escola, de um curso, interfere também pra, tipo, construção da síndrome? Acredito que sim. Acredito que sim, porque muitas vezes, na parte universitária, principalmente, dependendo muito até dos teus professores, né, da maneira que é passado o conteúdo para você, o jeito que eles comentam sobre o mercado de trabalho também, é uma maneira de moldar o pensamento das pessoas, né, porque quando tu é universitário, quando tu tá na escola, quem não está inserido ainda muito bem no mercado de trabalho ou na área que quer atuar, não tem muita noção de como funciona, então tu acaba ouvindo os teus superiores. E muitas vezes quem está dentro da sala de aula também não tem muita vivência no mercado de trabalho. Então fica muito aquela questão de competição, sabe? De tu ter que saber muita coisa, de tu ter que ser assim, de tu ter que ser Y, Z. Então as pessoas acabam criando uma ansiedade, um certo receio, e daí quando elas vão para o mundo, elas têm que aprender a nadar numa correnteza que não é muito bem o que foi apresentado, digamos assim, né. Uhum. Falando nisso, então, do tipo de comparação com o que falam e o que é de verdade, a gente deu uma estudada, a gente também fez a ligação entre, por exemplo,
o que é postado nas redes sociais, né, aquela rotina perfeita, a pessoa acorda 4 horas da manhã pra ir na academia, aí ela estuda. Isso também contribui, né, eu acredito. Contribui bastante, inclusive eu fui uma dessas pessoas um tempo, né. Eu, eh, fiquei meio que obsessiva uma época, né, então eu acordava super cedo, daí eu ia pra academia, depois eu ia para o trabalho, daí depois eu chegava em casa de noite e já ia estudar alguma coisa, ou trabalhar. E agora que eu tô começando a ter, como eu falei, né, agora eu tô tratando os resquícios do burnout, Sim, então da ansiedade também. Então agora que eu tô tendo um pouco mais de leveza, digamos assim, pra levar o dia. Mas é muito isso, as pessoas expõem uma rotina perfeita, às vezes nem elas seguem, né, elas só postam e não sim. fazem, e daí porque eu acho bem difícil quem realmente tá fazendo isso ficar postando, porque a pessoa não vai ter Com tempo. certeza, né, só o tempo de arrumar o celular ali pra gravar o exercício já dava pra ter feito uns 5. Já dá não, daí tu ajeita o exercício, daí tu vê que o ângulo não ficou bom, daí tu vai lá e faz outro, aí tu grava de novo, enfim, daí não acaba não fazendo nada, né, só pra mostrar mesmo. Sim. É, a gente estava comentando sobre isso, porque a gente percebe muito na gente, né, que a gente agora tá no segundo, indo para o terceiro, a gente sempre vê aquelas pessoas: "Ai, a faculdade só tira nota boa, trabalha, tem um relacionamento bom, vai na academia", e tu fica naquela pressão de tipo: o "Que que tem de errado comigo, se eu não sou igual àquela pessoa que tá fazendo isso?". E às vezes não é uma rotina nem saudável, sabe, mas tu quer ter aquilo porque é uma coisa tão perfeita, todo mundo tá sempre elogiando e tu fica querendo se colocar naquele lugar, né. Exato, tu fica pensando: "Tá, mas se ela consegue, se ela tá mostrando, por que que eu não consigo também? O Pois que que me é. impede de fazer igual?". Sim, e às vezes, tipo, é uma pessoa que ela tem a vida ali na internet, ela faz uma coisa super simples, e os comentários são tipo: "Meu Deus, como você é perfeita, como você é isso", aí você faz, e tipo, tu não recebe nem metade, e tu fica naquela: "Nossa, o que tá Aham, acontecendo que eu não tenho isso?". aham. E isso é bem perigoso também, essa questão, por exemplo, da pessoa postar uma coisa e ela se acostumar com aqueles elogios de tipo: "Ai, nossa, eu quero ser assim. Ai, você é perfeita. Ai, isso é ótimo". Porque daí a pessoa, ela vai ver que ela tem uma certa atenção e que ela ganha atenção quando ela faz aquilo. Então ela pega e começa a repetir aquilo, e daí ela começa a entrar numa onda de: "Eu preciso fazer isso aqui, eu preciso ser assim, porque só assim eu vou ser reconhecido". Então a rede social é uma coisa que tu tem que cuidar muito, né, nessa parte. É que eu acredito que daí acaba que a pessoa só por exemplo, a autoestima dela vai de acordo com o que falam dela, o que acontece dela, e a mesma coisa com quem tá com esse burnout do trabalho, né. Porque acaba que a tua Exato, validação emocional vem daquilo, se tu tá indo bem naquilo, tu tá bem, se tu não tá bem. exatamente. Se eu não tô sendo super elogiada pelo meu rendimento de: "Nossa, né, como você trabalha bastante, como enfim, o teu trabalho é impecável, ai, tu faz muita coisa", né, o muito, 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 aquele excesso, assim, que não é saudável, aí a pessoa acaba se prendendo a isso, né, como se isso fosse a validação dela e não, de fato, ela reconhecer que ela é uma boa profissional, mesmo tendo dias que ela não entregue o que foi preciso, ou que ela tenha que adiar alguma coisa, tem que trocar a data de alguma coisa. Acho que tem que ter abertura para conversas maduras, assim, de entender que a gente não é uma máquina, sabe. Uhum. Então eu acho que por agora foi isso. Muito obrigada pela participação, se quiser falar mais alguma coisa. Ah, não, eu que agradeço pelo convite, foi bem legal conversar sobre isso. Então tá, muito obrigada.